Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a quarta aula da disciplina Linguagens de Programação para a Inteligência Artificial. Meu nome é Sabrina Silveira, sou professora do Departamento de Informática da UFV e estou ministrando esta disciplina. Nesta aula, veremos funções. As funções são blocos de código que recebem um nome e executam determinada tarefa. Quando precisamos realizar a tarefa que foi definida numa função, não é preciso digitar tudo novamente, apenas chamamos a função. Para executar a tarefa, as funções podem precisar de dados que chamamos de parâmetros ou argumentos. As funções também podem ou não retornar um ou mais valores ao final da execução. Observe os exemplos. A função print é chamada sem parâmetro, o que é indicado pelos parênteses vazios. Ela vai realizar uma tarefa, neste caso imprimir uma quebra de linha, e retornar o fluxo da execução para o ponto em que foi chamada. Essa é uma função que não retorna valor. Neste exemplo, a função print é chamada com o string olá como parâmetro. Ela imprime o string na tela e retorna o fluxo de execução para o ponto em que foi chamada sem retornar valor. Aqui, a função input recebe um parâmetro, que é a mensagem que será impressa na tela quando a função for executada. Ela retorna o string digitado pelo usuário, que é armazenado na variável nome. A linguagem Python nos oferece diversas funções que podemos utilizar em nosso código, como print e input. Podemos também definir nossas próprias funções para realizar alguma tarefa. Elas são importantes no reuso de código. Uma vez implementada e testada, garantindo o correto funcionamento, uma função pode ser reutilizada ou chamada em vários programas, sem que tenhamos que repetir o código. Para definir nossas próprias funções, usamos a palavra-chave def. Apresentamos a definição de uma função simples. A palavra def indica que uma função está sendo definida. O nome dessa função é greetUser. Os parênteses vazios indicam que a função não recebe parâmetros. Veja que a linha termina com 2 pontos. Essa sintaxe deve ser obedecida para a definição de funções. As linhas indentadas representam o corpo da função. Aqui inserimos os comandos que definem o que a função faz. O corpo só é executado quando a função é chamada e não quando é definida. O texto entre 3 aspas é chamado de docstring e descreve o que a função faz. Ele é útil para gerar documentação do código. A documentação detalha o que cada função faz,
quais são os parâmetros e qual o retorno. O print é o único comando executado pela função greetUser. Essa função não retorna valor. Para que o código dentro da função seja executado, é preciso chamar a função. Nessa linha, a função greetUser é chamada sem parâmetro. A chamada da função deve ser feita de acordo com as regras estabelecidas na definição da função. Devemos passar os parâmetros com o mesmo tipo, na mesma ordem e quantidade estabelecida. Devemos também saber se ela retorna valores. Observe a saída do programa. A função greetUser imprime o string Olá. Veremos um programa que define e usa uma função que requer parâmetros. Esta função é chamada duas vezes com parâmetros diferentes. Estude esse programa. A seguir, ele será explicado linha a linha. Nesta linha ocorre a definição da função. O nome da função é DescribePet. Ela possui dois parâmetros, AnimalType e PetName. No corpo da função, há dois comandos print. O primeiro imprime o string entre aspas. Observe que a variável AnimalType será substituída pelo seu conteúdo no momento da impressão. O segundo comando print imprime o string entre aspas. Observe que as variáveis AnimalType e PetName serão substituídas pelo seu conteúdo no momento da impressão. A função title coloca a primeira letra maiúscula. Aqui vemos duas chamadas da função DescribePet. Na primeira chamada, a função DescribePet recebe como parâmetros os strings hamster e Kiko. Na segunda chamada, a função DescribePet recebe como parâmetros os strings cachorro e Billy. Observe que os parâmetros devem ser passados conforme a ordem estabelecida na definição da função. Apresentamos a saída do programa. Observe que a primeira chamada da função imprime na tela. Eu tenho um hamster, meu hamster se chama Kiko. A segunda chamada da função imprime na tela. Eu tenho um cachorro. Meu cachorro se chama Billy. Veja que Kiko e Billy estão com letra maiúscula devido ao uso da função title. Os exemplos vistos executam alguma tarefa, no caso imprimir na tela, mas não retornam valor. Veremos agora uma função que retorna valor. Dado o string myText, essa função repete o string pelo número de vezes armazenado em textLength. Observe a definição da função. Nesse momento, a função não é executada. Veja onde ocorre a chamada da função. É nesse momento que ela é executada.
Nesta linha é feita a definição da função. O nome dela é repeatStr. Os parâmetros da função são myText e textLength. A variável s é inicializada com o string vazio. O for vai de 0 até textLength menos 1, de modo que o comando dentro do for é repetido textLength vezes. Nesta linha, o string em s será concatenado com o string em myText e o resultado será armazenado novamente em s. Após textLength iterações, a função retorna o string s. Aqui ocorre a chamada da função repeatStr. A função é chamada com o string menos seta para a direita e com o inteiro 20 como parâmetros. O retorno da função, que é o string menos seta para a direita repetido 20 vezes, é armazenado na variável output. Imprime a variável output na tela. Output contém a saída da função repeatStr. Observe a saída do programa com o string menos seta para a direita repetido 20 vezes. Variáveis criadas. Fora de funções, são chamadas variáveis globais. Elas podem ser usadas dentro e fora de funções. Se criamos dentro de uma função uma variável com o mesmo nome de outra variável que já existe fora da função, essa nova variável terá escopo local, ou seja, valerá dentro da função. A variável global de mesmo nome continuará global e com o valor original. Nesse exemplo, ilustramos o uso de uma variável local com o mesmo nome de uma variável global. Nesta linha é feita a definição da função myFunc, que não possui parâmetros. Uma variável x é criada e inicializada dentro da função com o valor fantástico. Essa variável tem escopo local à função, ou seja, ela existe dentro da função. Imprime mensagem na tela. Imprime o conteúdo da variável local na tela. Nesta linha, a variável global x é definida e inicializada com o valor impressionante. A chamada da função myFunc ocorre nesta linha. Aqui, o programa imprime um string na tela. Nesta linha, o programa imprime o conteúdo da variável global x na tela. Veja a saída do programa, onde se lê: escopo local, Python é fantástico. Trata-se da impressão feita quando a função myFunc foi chamada. Portanto, foi impresso o valor da variável local x. Onde se lê escopo global,
Python é impressionante? Trata-se da impressão feita pelos comandos print no programa principal. Portanto, foi impresso o valor da variável global x. Quando criamos uma variável dentro de uma função, ela é, em geral, local e, portanto, usada dentro da função. É possível criar uma variável global dentro de uma função usando a palavra-chave global. É importante mencionar que o uso de variáveis globais é desencorajado. Neste exemplo, mostramos a criação de uma variável global dentro de uma função. Nesta linha, a variável x é definida como global. Um valor é atribuído à variável x dentro da função myFunc. Nesta linha do programa principal, o valor da variável x é impresso na tela. Trata-se da variável x criada dentro da função. Veja a saída do programa. É possível mudar o valor de uma variável global dentro de uma função utilizando a palavra-chave global. É uma boa prática de programação evitar o uso de variáveis globais dentro de funções, devido ao risco de efeitos colaterais e perda da generalidade. Neste exemplo, uma variável global criada no programa principal será alterada dentro da função. Neste trecho da função, o programa define que a variável x usada dentro da função é global e atribui um valor a x. No programa principal, a variável x é definida como global e é atribuído a ela o valor incrível. A seguir, a função myFunc é chamada. Perceba que o valor da variável global x será alterado dentro da função. Qual será o valor de x impresso pelo comando print? Tente responder antes de ver a saída do programa. Veja a saída do programa. Note que o conteúdo da variável global x impresso é fantástico. Isso ocorre porque a chamada da função é feita depois que x recebeu o valor incrível dentro do programa principal e a função altera o conteúdo de x. Finalizamos aqui a quarta aula de Python. Nela, vimos funções. Reforçamos que esse conteúdo deve ser lido na apostila e que os exercícios correspondentes devem ser feitos. Você deve também testar cada um dos exemplos fornecidos nessa aula de Python. A aprendizagem de programação deve acontecer de maneira ativa, utilizando os comandos e conceitos aprendidos para realizar a implementação de programas. Até nossa próxima aula e bons estudos!